Olá, amigos. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho sobre o perispírito, ainda vendo as propriedades. Seja muito bem-vindo a esse canal. Já deixe o seu comentário, suas perguntas. Estamos fazendo, esse já é o sexto encontro, já estamos fazendo há um tempo, seguindo conceito e propriedades do perispírito e algumas das ilustrações, imagens, né, trazidas dentro da minha experiência e também da literatura a respeito do assunto. Hoje estou fazendo na modalidade gravada e não ao vivo, porque amanhã eu tenho outro compromisso, então preferi deixar gravado. Nós vimos no último encontro a sensibilidade global, sensibilidade magnética, e a expansibilidade. Se você tem interesse nesses temas, né, nessas propriedades, veja nos vídeos anteriores, os vídeos já lançados, que tem todas as outras também propriedades. E hoje, então, vamos dar início à bicorporeidade. A bicorporeidade é o fenômeno extremo da expansibilidade. Só retomando, né, expansibilidade é quando a pessoa encarnada está dormindo, ou ela tem um evento, né, de desdobramento, de viagem astral, ou de mediunidade, que ele precisa se deslocar um pouco mais do corpo, ele vai se expandindo até exteriorizar a sua sensibilidade, ou seja, passar a perceber com o corpo perispiritual. E ao extremo ele chega a emancipar a sua alma, a se olhar, né, e se ver em corpo deitado na cama ou em corpo sentado na sala onde está se concentrando. E aí ele se vê duplo, ele se vê dois, aquele que está em perispírito, viajando, livre, volitando no ar, e o outro que é ele também, que está ali deitado na cama. Então há relatos, né, de pessoas que levam o maior susto com esse evento, quando se veem e imediatamente retorna ao corpo pelo susto de se reconhecer, deitado lá na cama, ué, o que eu estou fazendo aqui se eu estou deitado na cama, né? Então isso gera uma confusão mental e que ele volta correndo. Então, por estar duplo, né, foi chamado de bicorporeidade, ou bilocação, ou a duplicação corpórea. Então, o fenômeno que acontece nesse extremo da expansão e que vai facilitar ao perispírito se deslocar no mundo astral. Ele pode estar indo por sugestão de um mentor, de um espírito protetor, de um amigo espiritual que vem retirá-lo do corpo para uma tarefa especial, um trabalho que vão realizar juntos, talvez buscando aqueles que estão nas zonas inferiores, que estão em sofrimento, dando orientação para eles. Ou pode ser um fenômeno espontâneo, daquele que já tem alguma bagagem espiritual, ou seja, se lembra de mais ou menos ter desencarnado ou ter realizado essa tarefa anteriormente. Então ele se destaca e se expande a ponto, né, de se deslocar do corpo. Temos aqui uma citação que está em Obras Póstumas, né, por muito extraordinário que seja esse fenômeno, como todos os outros, se compreende na ordem dos fenômenos naturais, pois que decorre das propriedades do perispírito e é uma lei natural. Então, como eu falei, pode ser provocado por um espírito, e aí se torna um fenômeno mediúnico, mas ele é um fenômeno anímico, ele é natural, uma coisa que acontece tranquilamente. Todos nós dormimos e, ao dormir, nós vamos nos libertar do corpo. Muitos fazem esse deslocamento sem trazer lembrança alguma para o mundo físico, apenas se lembram dos sonhos e muito raramente assim coisas entrecortadas. Outros têm essa maior lucidez espiritual e quando vão também retornam trazendo essas informações do que fizeram, do que viram,
pessoas, né, espíritos com que conversaram, trabalhos que realizaram, e trazem para nós, às vezes, notícias completas de como é esse mundo espiritual, vestimentas dos seres que habitam, lugares que frequentaram, traz com muitos detalhes. Então, recomendo para a leitura daquele que quiser descobrir mais sobre esse tema ou tem curiosidade sobre como é o mundo espiritual, que leia o livro Devassando o Invisível, onde Ivone do Amaral Pereira nos conta de suas viagens. Entre outros temas, ela conta também algumas de suas viagens, o que encontrou lá, né, os espíritos com os quais ela esteve, esse trabalho que ela fez junto aos necessitados, a mando de Dr. Bezerra de Menezes, ou orientada por seu mentor Charles. Então, muitas dessas histórias ela dá a data, como que ela se desdobrou, né? Se foi o mentor que a levou, se foi ela mesma que se desdobrou por curiosidade a respeito de algum tema, e ela perguntava muito ao plano espiritual, e era levada para obter a resposta, para o lugar onde ela queria e para onde ela tinha interesse, né, de buscar. Então, Devassando o Invisível é a obra que traz esses relatos, embora tenha outras também que ela relata, mas nesse ela tem mais detalhes, né, de como se traz os espíritos, de uma reunião que ela foi no plano espiritual, onde estava Frederico Chopin, Victor Hugo e vários outros, né, artistas do século retrasado, com os quais ela tinha identidade. Então ela conta como que foi essa interação, como que ela traz um romance a partir dessa influência, e outros relatos, né, de regiões trevosas para onde ela foi, socorro que ela prestou, a mando de Dr. Bezerra, junto aos irmãos em necessidade, e outros também em casas de parentes que ela tem notícia, né, que é levada também ao auxílio dos necessitados por meio dessa capacidade aí, da emancipação da alma, né? Sua expansão ao extremo até chegar ao nível da bicorporeidade. Outro exemplo que temos também é Eurípides Barçanufo, também realizava isso. Ele se desdobrava, né? Deixava o corpo e ia em corpo perispiritual para onde era solicitado e para a tarefa que precisava realizar. Então, se você está gostando desse estudo, se você está acompanhando, se está conseguindo, né, compreender, se tem alguma dúvida, demonstre para mim, né, na sua reação, deixe o seu comentário aí, deixe sua pergunta, porque a gente tenta aqui, né, passar as orientações segundo a nossa percepção, sujeita a erros, porque todos nós, né, erramos, e toda a colaboração, toda o acréscimo, toda a experiência de vocês também é muito bem-vinda, junto com os comentários, né, e as dúvidas que tiverem, para nós podermos sanear. Se estiver gostando também, compartilhe. Todos os vídeos estão ficando aqui gravados, estão ficando salvos, e aquele que tiver interesse pode, né, encaminhar para os amigos ou aqueles que tiverem, que você saiba que também queiram saber desse assunto, queiram estudar esse assunto. Então, outra propriedade, unicidade. Então, apesar de a gente ver que ele se divide, né, parece aparentemente virou dois, aquele que é o corpo físico lá deitado e o corpo perispiritual, o perispírito é único. Então, é uma estrutura que é o reflexo da alma. E como esse, ele vai acompanhando o corpo até o seu desfecho no mundo físico. E ali ele se liberta, mas ele não existem duas almas, né? Existe essa forma que vai acompanhando a vida do corpo físico e vai regendo, vai auxiliando no crescimento desse ser. Então tem aqui um trecho, a ideia do grande todo não implica necessariamente da fusão dos seres em um só. Aqui o mesmo se dá com as almas que entram no mundo dos espíritos,
que para elas é igual como um coletivo, um todo universal. É nesse sentido que deve ser entendida a expressão na linguagem de certos espíritos, né, que aquele que desencarna entra num todo, que é essa unicidade que a alma pertence. Então aqui a gente percebe que ele é um ser único, apesar de estar dividido em dois, em três, em quatro, quantas forem aí as camadas e os desdobramentos do perispírito, mas sabemos que ele é único e que está unido a Deus, então traz em si essa potencialidade divina, né, em seu coração. Então conserva a individualidade. Ele é único porque conserva a sua individualidade durante, né, esse processo de evolução, e ele vai aos poucos se adentrando, né, o mundo espiritual à medida que vai deixando o mundo físico. Outra propriedade é a perenidade. O espírito tem essa marca da perenidade. O que é a perenidade? Perene é aquilo que é imortal, é aquilo que não acaba, né? Aquilo que não vai se corromper pelo tempo. Então, o perispírito é como um reflexo, né? Aquele que traz esse conceito indestrutível, é aquele, embora ele seja semimaterial, né? Ele é esse princípio que não é materializado, ele traz em si essa propriedade de nunca se corromper a ponto de se extinguir, né? Então, a alma se encontra unida à substância perispirítica que coisa alguma pode destruir, nem milhões de graus de calor dos sóis ardentes, nem o frio do espaço infinito pode corromper o ser espiritual. Somente a vontade. Então, ele dá aqui uma força que é humana, né, que pode modificar o perispírito. Nada externo pode modificar, só uma força interna. Isso é bem interessante, né? Só a vontade pode modificar, porém mudando-lhe a substância, mas expurgando os fluidos grosseiros de que se satura no começo de sua evolução. Então, ele não vai mudar a substância do que ele vai mudar a forma. Então, a forma vai mudar e a substância vai se manter a mesma. Então, ele é indestrutível, ele é perene, é imortal, e é a constituição daquela forma semimaterial que vai acompanhar a forma física, refletindo ali as suas questões, as suas pendências, né, do passado, aquilo que precisa resolver no mundo físico, e repercutindo no mundo orgânico, no corpo orgânico. Então, renovando os tecidos, os órgãos, né, segundo essa evolução, essa força espiritual, que vai gerar ali o ser único com a sua própria experiência, com a sua história, na qual também fica esse registro no perispírito, e qual ele pode, por si só, por meio da vontade, crescer e evoluir, da sua liberdade de escolher. Então, ele é imortal, passível de mudança ao longo do tempo, né, de evolução. Que aí já é a outra propriedade. Já entramos na terceira que eu vou falar hoje, que é a mutabilidade, que é o perispírito vai se modificando ao longo do tempo. Então, falamos dessa perenidade, né, que ele é imutável, ele é indestrutível, ele é imortal na sua substância, ou seja, na sua essência, naquilo que ele é, que o constitui, mas na sua forma ele é bem variável, né? Já vimos da plasticidade, que a gente muda por meio do pensamento, já vimos também que a vontade pode modificar, né, o perispírito, e a mutabilidade, não confundir com a plasticidade é por meio da vontade você modificar a aparência de como você está no momento, né, ou você criar formas ali. Agora, a mutabilidade é ao longo do tempo. Permanece a mesma substância, mas a estrutura e a forma vão se modificando ao longo do tempo, porque o ser está em evolução. Então, se ele está numa trajetória de evolução, ao longo do tempo, ele vai sofrer essa mudança na sua forma. A essência é a mesma.
Então, refere-se à sua substância, né, essa parte mais perene, e em relação à sua estrutura e a forma. No decorrer do processo evolutivo, ele vai se modificar. Então, essa propriedade da plasticidade, ela vai mudar a aparência momentânea ali naquele lugar, naquele momento. Agora, a mutabilidade é o fenômeno ao longo da existência. Então, vai sendo sustentada pela mente, que também está se modificando. Então, a mente vai se modificando, as formas que ele cria vão se modificando, os sentimentos vão se modificando, e o que ele cria em volta do seu pensamento, né, que ele atrai no seu campo magnético, na sua vibração, também vão se modificando. Então, desde essas criações da mente, o espírito vai galgando os degraus de evolução, vai subindo de níveis e vai podendo olhar para trás para sua história pregressa e vendo as bases dessa subida, desse crescimento. Temos um trechinho aqui de A Gênese: o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que se realiza em cada encarnação. Então, aqui o espírito vai angariando moral, né? Crescimento moral. Ele vai aprendendo, ele vai vivenciando e vai se tornando uma pessoa melhor. Vai mudando o seu padrão, sua forma de pensar, sua forma de ser, sua forma de agir e de reagir no nosso mundo. Então, esse trechinho da Gênese, né, dá essas sucessivas transformações no campo moral, para onde toda a filosofia, né, doutrinária espírita nos conduz para esse progresso moral. Então, todo aprendizado, tudo que nós colocamos em prática, toda nosso empenho em nos tornarmos pessoas melhores, são para esse progresso moral, que vai também, né, se impactar no corpo perispiritual, para que ele se torne cada vez mais fluido, mais rarefeito, e vai imprimindo no próprio corpo essa essência. Aqui um trecho do Leon Denis: esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável, depura-se e enobrece-se com a alma, segue através de suas inumeráveis encarnações. Ele vai, ao longo das encarnações, crescendo, né, aprendendo. Com ela sobe os degraus da escala hierárquica, da escala evolutiva. Ele vai subindo, vai crescendo e aprendendo. Torna-se cada vez mais diáfano e brilhante, então mais sutil, mais... Lembra o que nós estudamos, né? Quanto mais luminoso, sutil, mais evoluído. Quanto mais denso e obscurecido, mais ligado à materialidade. Então, aqui, Leon Denis diz que ele se torna cada vez mais diáfano, ou seja, rarefeito, suave, né? E brilhante, que aí tem a luminosidade, para algum dia resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. Então, ele está falando dos relatos do próprio Cristo, quando surgia e ofuscava a vista, né, ofuscava os olhos dos apóstolos. A clássica aparição do Cristo na estrada de Damasco a Paulo de Tarso, que o cegou de tanto brilho, de tanta luz, de estar tão impregnado com a essência divina ali. Então o Cristo aparece luminoso. Então, disso que Leon Denis está falando aqui. Ainda ele completa: a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações, os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas. Então, o sofrimento não é em vão, ele vai aos poucos mudando o perispírito. E a vida pura, os sentimentos enobrecidos, né, os impulsos para o bem vão lapidando, vão acertando as arestas do espírito. Desenvolvem, multiplicam suas vibrações. Então, ele vai, aos poucos, vibrando mais e mais intensamente. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis e delicadas. Então, vejam como é inteligente esse mecanismo que nos envolve,
e que nos dá, né, essa consciência da nossa realidade espiritual. Somos o corpo físico, também somos o corpo perispiritual. Também somos a luz divina, a centelha, né? Aquele brilhozinho que vai se expandindo aos poucos, à medida que nós vamos irradiando, que nós vamos crescendo. Segue Leon Denis, a obra é Depois da Morte. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, aquilo que eu já tinha dito, né, sobre esse grau da sutilidade, da leveza do perispírito à medida que ele vai crescendo e evoluindo. E a densidade quando ele está ainda muito grosseiro. Então, tanto mais evoluído, tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos que é do corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando mais harmonioso, mais etéreo. Então, ao longo do tempo, o espírito vai aprendendo na escola da vida. Ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai elevando a si mesmo, né, esse trato, vai se tornando cada vez mais consciente da sua vida espiritual, menos ligado à vida física. Então, ele diz aqui que o tempo vai construindo a evolução da alma nesse e outros mundos. À medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando mais rarefeito, não cabe mais na vibração da Terra, por exemplo, e vai para outro orbe mais evoluído ainda. Então, o Livro dos Espíritos esclarece que são graus ainda mais avançados, onde acontece o aperfeiçoamento das almas. Então, essa é uma propriedade bem interessante, né? A mutabilidade, ela tem a ver com a evolução. Ele vai se mudar ao longo do tempo. Apesar dele ser imutável em essência, lá na sua estrutura, vai ser sempre um invólucro da alma, né? Ele vai ser sempre uma camada pela qual a alma se manifesta. Vai ser sempre com a memória também de toda essa evolução. Mas ele se modifica ao longo dessa jornada, vai se tornando mais leve. Então, o fardo vai se tornando cada vez mais suave, como prometeu, né, o Mestre Jesus. Então, essa capacidade aí é muito interessante. Se vocês estão gostando do assunto, interajam aí com o vídeo, deixem aí os comentários, deixem as perguntas, sua colaboração, escreva aí embaixo. Eu estudo o perispírito. Escreva aí embaixo, eu estudo o perispírito, porque é para nós um conhecimento que vem angariar não só informações, né? Todo o conteúdo trazido a respeito da nossa realidade extrafísica é um conteúdo que vai nos dar ferramentas de autoaprimoramento num nível sensível, num nível além do corpo físico. A gente fala muito sobre o autodescobrimento, né, sobre a mudança moral, sobre essa reforma que precisamos fazer do nosso caráter, da nossa forma de ser, mas nós nos esquecemos que não somos apenas corpo físico, não somos apenas o aspecto psicológico, nós somos também um corpo energético. Esse corpo energético, né, chamado do perispírito, ou psicossoma, ou vários nomes que você pode encontrar aí ao longo da literatura que falam do assunto, ele é energia pura, ele é sutil, ele interpenetra a matéria física. Então, quanto mais nós soubermos qual é o nosso funcionamento, como funcionamos, qual é o papel desse envoltório, né, do nosso ser, como ele se expande, se interage com o mundo extrafísico, com outros seres vivos, né? Como que isso se dá? Mas melhor para nós é compreendermos esse processo e utilizarmos para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então, é claro que as pessoas têm ainda muita dificuldade de colocar isso em prática, esse conhecimento a respeito de si mesmos, de como funcionam nos corpos invisíveis.
Mas é muito interessante sempre vibrarmos nesse corpo, pensarmos nele, sabermos que existem, né, que tem formas de interação utilizando essas sensibilidades que são extrasensoriais, além dos nossos sentidos do corpo físico, algo que é preciso acreditar, é preciso acreditar para que haja, é preciso imaginar, porque ainda não conseguimos sentir. Então, quando você acredita, quando você imagina, você começa a criar a forma mental que irá mobilizar a sua percepção desse seu estado invisível, desse seu aspecto, às vezes inacessível, porque você não sabe que ele existe nem que como ele funciona. Então, acho interessante para nós aprendermos que há o corpo perispiritual, que há uma interação com o mundo físico ao nosso redor e com o mundo extrafísico. E se há todas essas propriedades aqui, é porque muitas pessoas têm relatado como que funciona o seu corpo perispiritual. Temos muitas histórias, muitos relatos, e se não temos ainda uma comprovação científica, porque não há aparelhagem que possa medir exatamente como isso funciona. Mas, tendo muitos relatos, já tem o olhar da ciência voltada para esse aspecto do nosso ser. Então, continuando aqui, a capacidade refletora. Então, como eu disse, o perispírito é um espelho, ele funciona como um espelho, né? Então, assim como nós podemos chamar a mutabilidade de evolução ao longo do tempo, podemos chamar a capacidade refletora de espelho, porque ele reflete, né? O perispírito reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Tudo que a mente pensa, o perispírito reflete. Então, olha só que interessante, né, saber disso, que ao mesmo tempo que nós estamos pensando, nós estamos criando formas, nós estamos alimentando essas formas e nós estamos nutrindo da nossa substância mental, né, do que há no nosso pensamento. E vamos sustentando essas formas. E essas formas caminham conosco, são criações nossas, que nós estamos sustentando aí por meio do pensamento. Então, o perispírito é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui a glória ou a viciação da mente. Isso aí são palavras de André Luiz. Então, ou a mente está em júbilo, né, feliz, em conclusões agradáveis, e aí vai refletir sua glória, ou vai refletir a sua viciação, naquilo que ele está preso, naquilo que ele está escravizado, naquilo que ele não consegue se libertar, também vai refletir na sua própria mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Então, cria uma marca, cria uma cor, cria um brilho, cria uma forma distinta que os espíritos percebem. Então, é interessantíssimo isso daqui, né? Então, ele vai identificar nosso grau evolutivo, está gravado no perispírito. Não adianta você querer, né, modificar a sua aparência, porque o seu grau evolutivo você não vai conseguir modificar. É um estado, é um tipo de vibração, é um espectro, né, uma gradação aí da sua forma de ser, que você cria e os espíritos leem, algo que você emite no seu pensamento, e os espíritos captam e sabem exatamente onde você pertence, né? Qual o nível em que você está. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, como se estivesse ascendendo, né, no campo da mental, como se tivesse um enorme cartaz, uma enorme tela, projetando as formas que nós estamos criando, os nossos pensamentos. Produzindo dois tipos de efeitos. Gera a aura, a sua imagem. Então, o que gera essa emanação do pensamento? A aura. O que é a aura? Camada luminosa que se expande ao redor da nossa mente. Então, essa camada ela pode
ter de alguns centímetros a alguns metros de expansão. E ela tem cores diferentes, brilhos distintos, algumas são muito apagadas, outras trazem marcas de dores severas, né, de processos do passado, de perdas de energia. Nós vamos ver a aura mais adiante com detalhes. E pode criar ali, nessa aura, nessa imagem, a forma pensamento. Variável também de acordo com a carga emocional, então não só com o teor dos pensamentos, mas com a carga emocional que você dá a esse pensamento. Então, uma figura que te imprime medo, que te inspira um estado de alma de felicidade, uma figura que te traga uma lembrança horrível do passado, outra que te leve a uma alegria, uma descontração. Então, todos esses estados vão se modificando rapidamente no seu campo mental e se projetando ao longo do seu pensamento. Então, varia de acordo com a carga emocional, com o seu sentimento a respeito dessa imagem. Ele diz aqui que até mesmo o aspecto cromático, né, ele vai ter cores aí, né? Influindo na fisiologia dos centros vitais. Os centros vitais são os chakras, também nós vamos entrar em detalhes futuramente, são esses vórtices de energia que, ao longo da nossa coluna, giram e captam no meio ambiente e que trazem para o corpo físico, e que do corpo físico levam para o corpo perispiritual e para o espírito. Então, esses centros de captação de energia ficam o tempo todo percebendo a realidade ao nosso redor, movendo-se, e se alteram também em cores, em formas e em tamanho. São ligadas diretamente aos plexos nervosos ao longo da coluna, né? Vários plexos assim onde ele está ligado. Ao sistema endócrino, as glândulas endócrinas, cada um dos chakras, e a corrente sanguínea também, onde distribui aí essas impressões num nível infinitamente pequeno, né? E sutil, e vai agir no nosso corpo no nível subatômico, algo bem profundo do nosso ser. E esse estado, né, modificado aí repercute em todo o nosso corpo. Então, é a capacidade refletora, como espelho da mente, que o perispírito mostra, né, como nós somos, numa leitura que poucos sabem fazer. Então, aquele que é clarividente, aquele que tem de forma anímica, um potencial de enxergar esse campo eletromagnético ao redor do corpo humano, ele vai ler essas informações, vai perceber as formas de pensamento, as cores, o movimento dos chakras, e essa clarividência ela pode ser pela visão, mas pode também ser por outros sentidos. Ele pode sentir o odor do perispírito, né, que nós já vamos entrar, né, na próxima, pode sentir a temperatura e pode sentir mudanças aí no padrão vibratório por meio do tato. Então, são todas essas sensibilidades que a pessoa que percebe que tem o seu campo perispiritual mais aguçado, mais desenvolvido, mais sensível, ele utiliza para ler o campo do outro e pode, assim, fazer um auxílio, uma ajuda, aplicando ali energias, aplicando passes que vão auxiliar também os outros que estão ali. Então, faltam duas aqui, nós vamos fechar hoje as propriedades, estou dando uma acelerada para nós não demorarmos muito, já que eu estou gravando, né, e não estou vendo a interação de vocês. Estou dando uma acelerada aqui para nós fecharmos essa parte das propriedades, que o nosso livrinho é bem grande, né, precisa de muito tempo para percorrê-lo todo. Então, optei por fazer essa parte gravada para vocês. Já vai deixando aí sua interação, deixa sua pergunta, deixa seu comentário, escreva algo para nós aí, agradecendo a sua participação, agradecendo que você está acompanhando esse estudo. Vamos passar para o odor. Então, o perispírito também é capaz de refletir odor, né? Algo que a gente
às vezes percebe e às vezes não sabe de onde vem, e pode ser que venha do perispírito. Então, contém na literatura espírita essas informações de que nos lugares reservados, né, criados, plasmados pelas mentes em sofrimento, as zonas umbralinas, as furnas, os lugares de aglomerados de seres em dor, em ignorância da sua desencarnação, ainda mantém esses odores, né, insuportáveis aos espíritos que vão ali curar e pacificar pelas criações mentais de pântanos, né, de seres em sofrimento, de lugares abjetos. Então, o odor desses lugares impregna os seus ambientes por causa da irradiação do seu perispírito. E quando acontece a reunião mediúnica, né, em que espíritos desse tipo surgem para o tratamento, eles carregam consigo esse odor e às vezes conseguem que o médium sinta esse odor e às vezes toda a equipe mediúnica que está ali em trabalho também vai sentir essa irradiação desse odor. Então, André Luiz explica que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital de energias que vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído de partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Então, pode ser agradável, pode ser desagradável. Ele mesmo que traz esse halo, né, esse halo de odor, e também de cores, e também de constituições, né, de todos os sentidos, que vão impregnar o seu ser e afetar também o outro. Cada entidade caracteriza-se pela exalação particular. Então, como se ele estivesse irradiando do seu ser tudo que ele é. E se há podridão no seu coração, se há ali algo, né, que ficou guardado muito tempo, negativo, que traz potencial para vinganças, para dores, para mágoas, crueldades, isso começa a azedar, né, no seu próprio campo perispiritual. E primeira coisa é irradiar esse azedume, né? Aquelas pessoas são muito ácidas, muito críticas, que se comprazem, diminuir o outro. Isso tudo vai ficando no seu campo perispiritual. Não tem como não ficar, porque é como ele é. Ele tenta se melhorar, ele tenta disfarçar, mas em essência ele é assim. Então, quando ele é, o seu campo perispiritual vai irradiar isso e vai sair em todos os sentidos, né, em todas as nuances do seu ser. E também há os lugares agradáveis, né, como dito também o André Luiz, indicativos da evolução dos seres espirituais presentes. Mais uma vez recomendo Devassando o Invisível, onde a Ivone do Amaral Pereira vai relatar seres no mundo espiritual iluminadíssimos, que têm vestimenta brilhante, com cores diferentes, que ela nunca tinha visto, de tanto brilho, né, tanta cor, tanto detalhe que ela traz para nós, nas entidades diferentes com as quais ela encontra e com as quais, às vezes, também convive no seu dia a dia, porque são seus próprios mentores. E ela diz que esses espíritos irradiam perfumes. Então, já é comum nós vermos histórias de, dentro da reunião mediúnica, sentir odor de éter, quando há a presença da irmã Sheila, ou quando há algum tratamento médico sendo realizado, sente-se odor de éter, né? Tratamento médico realizado pela espiritualidade, não no mundo físico, né? Os médicos não fazem esse tipo de tratamento porque não são médicos, mas o espírito pode fazer. Então, ele traz esse odor porque o tratamento que está sendo feito ali requer essa asepsia. Então, Ivone nos relata sobre o Frederic Chopin, que irradia perfumes de violetas, também Charles, os dois perfumes de violetas, só que do Chopin é violeta colhida no dia
no dia de chuva, no orvalho que tem sobre a pétala da violeta no dia de chuva, com uma pequena diferença aí. Então, ela reconhecia os seus mentores, espíritos com os quais ela conversava, por esse odor. Quando ela sentia já esse odor, já sabia a proximidade desses espíritos que vinham auxiliá-la, que vinham ajudá-la, ou ensinar, ou por meio das perguntas que ela fazia ao plano espiritual, vinham orientar o seu caminho, vinham buscá-la para o trabalho espiritual, e eles irradiavam esses odores que eram também características do seu corpo perispiritual evoluído. Então, ele traz em seu coração tanta bondade, tanta ternura, tanta vontade de ajudar, tanta benevolência para com os seres em necessidade, que ele projeta ao longo de si essa emanação. E como ela é uma emanação que vibra segundo a vontade de Deus, ela encontra os aspectos mais belos, né, mais harmoniosos, mais perfeitos da humanidade terrena, né, de tudo que há na Terra, e refletindo tudo que há na Terra. Então, como a gente tem no reino vegetal essa evolução ao aperfeiçoamento extremo, então uma flor é o quê? Um aperfeiçoamento daquele ser vivo, daquele ser vegetal, ao extremo, a ponto de trazer a perfeição de Deus ali naquelas pétalas desenhadas, algumas com nuances de cores, com textura, com perfumes, com desenhos diferentes, perfeitos. Então, cada flor, ela encerra em si a perfeição de Deus para aquele organismo que está ali, para aquele ser vivo, para aquele crescimento que está eclodindo nessas cores e no perfume. Então, ao revelar isso ao plano físico, nos mostra que até mesmo o vegetal, que tem apenas sensibilidade para a luz, ele pode se aperfeiçoar em como ele é, a ponto de gerar flores, ou a ponto de trazer para nós frutos variados com perfumes e sabores, né, diferenciados. Então, esse é o primor, né, a perfeição desse reino. E também nós, na perfeição de nós mesmos, vamos exalar, vamos irradiar, vamos florescer no nosso coração os perfumes relativos à perfeição de Deus. Então, o que tem na natureza que é o perfume mais apreciado? Os odores melhores são os perfumes das flores. E aí, esses perfumes são a característica também desses seres mais evoluídos que trabalham em nome de Deus e que vêm à Terra para realizar a caridade. Então, meus irmãos, o odor também é uma propriedade do perispírito. Vamos trabalhando aí para o nosso próprio perispírito irradiar também esses odores purificados, trazendo da pureza do nosso coração, da bondade, né, das intenções nobres e da irradiação do seu campo áurico com esses perfumes que vão sendo levados em direção aos nossos irmãos em humanidade, ao nosso próximo, aquele que está diante de nós. E por último, a temperatura. Acho que vai dar tempo da gente fechar aqui tudo hoje. Esse finalzinho aqui das propriedades são muito pequenas, essas últimas, né? São assim de meia página cada uma. Por isso deu para a gente fazer todas essas hoje. Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou alguma coisa, você não conseguiu acompanhar, escreva para mim e deixe nos comentários. E nós vamos, então, tentar responder futuramente, né? Estou sempre observando quem coloca, lendo os comentários de vocês, lendo a busca de vocês aí por mais informações sobre o assunto, um assunto muito interessante, um assunto que nos traz, né, esse conhecimento sobre nós mesmos.
Então, a temperatura última das propriedades do perispírito. Com o desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram uma espécie de gélido torpor. Então, o médium que está lá na reunião mediúnica, quando ele se concentra, às vezes ele sente um frio que nenhum outro está sentindo, um frio exagerado. Então, às vezes ele sente aquele frio e começa a relatar, né, porque ele está ali no transe para a comunicação mediúnica, e logo a entidade sofredora que se aproximou dele começa a falar ou a escrever, né, ou se manifestar ali, estou com frio, estou com frio. Na verdade, esse frio não era dele, né, do médium. O médium não estava sentindo frio. Pode ser até que o tempo tivesse frio também, né, ou a janela aberta, alguma coisa assim. Mas, na verdade, esse frio é diferente. Ele é um frio que não vem de lugar nenhum. Não é um vento que está vindo de cima, não é uma sensação na pele, é algo muito mais profundo esse frio. É um congelamento mesmo, é algo gélido. E esse frio vem da onde? Vem do perispírito daquele irmão que está em sofrimento, que foi aproximado ali, que talvez tenha morrido em condições de frio, ou talvez esteja vivenciando em seu campo perispiritual esse frio. Então, geralmente, o frio é associado ao sofredor. Ele vem daquele irmão que está passando por momentos de dor, de sensação de mal-estar. E, ao contrário, também o médium pode sentir uma sensação cálida, né, no coração, aquele que sente no seu peito esse calorzinho gostoso, esse aconchego, esse abraço amigo no seu coração, com profundo bem-estar. Esse bem-estar, ele é gerado pela aproximação de um espírito superior. Espírito superior, então, como o nosso mundo tem essas dualidades, tem os extremos, a gente percebe também esses extremos no nosso corpo perispiritual. Então, o calor associado ao espírito mais evoluído, aquele que emite luz, aquele que já está também irradiando odores, né, gostosos, perfumes, aquele que traz o seu perispírito mais rarefeito. E, em contrapartida, do que está em sofrimento, ele é mais gelado, os odores são fétidos, né, a sensação de enrijecimento traz aí mais problemas ao aquele que está recebendo essas informações. Então, daí a gente concluir que o perispírito possui temperatura própria, relacionada também ao grau de evolução. Olha quantas informações a gente tem a partir do estudo do perispírito, né? Sabendo que quando você sente o frio extremo, a proximidade ali de um irmão que ainda está pesado, ele traz o seu perispírito ligado ao mundo físico, então sua carga vibratória é muito pesada, é muito densa, muito ligada à materialidade, ao mundo físico. E aquele que já traz o calor é aquele que já tem luminosidade, aquele que já passou dessa fase, né, aquele que está no plano espiritual já em ajuda aos outros, porque já aprendeu a realizar a luminosidade em si mesmo. Então, traz também o calor e é passível de ser percebido. Então, essa é a finalização aqui do nosso último tópico, a temperatura. Vimos também o odor, a capacidade refletora, a mutabilidade, né, que é a evolução, quando o espírito se modifica, a perenidade, que é quando ele traz sua característica única e imortal, a unicidade, que é a característica de um ser único, e a bicorporeidade, quando a duplicação do desdobramento, e nós temos a sensação de que somos duplos, mas na verdade somos únicos. Então, tudo isso são propriedades do perispírito, mais as outras que nós vimos aí, passadas, né, com muito
com muitos mais detalhes dos nossos estudos. Então é isso aí, quero agradecer a todos que assistiram até aqui, até o finalzinho, aqueles que estão se empenhando nesse estudo, que é muito interessante, aqueles que estão deixando aí comentários e também perguntas, e que estão divulgando também o trabalho. É muito bom realizar, gosto bastante desse assunto, já estudo há muitos anos, desde que comecei a dar aulas de passe, né, dar aulas sobre o perispírito, e é um assunto que enriquece muito. E espero que você esteja gostando, que você esteja acompanhando, deixa aí o seu gostei. E gratidão por estarmos aqui juntos, é muito bom. Até a próxima. Muito obrigada.